Oi gente, aqui é a Vicky do Jogando o Livro pela Capa e a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui e se inscreve que vem muita coisa legal por aí. Vamos lá, solta a vinheta. E hoje a gente vai falar desse filme incrível da Jane Campion que se chama Power of the Dog ou Ataque dos Cães, que está disponível na Netflix. É inclusive uma das grandes apostas para o Oscar no próximo ano. O livro que inspirou esse filme se chama The Power of the Dog ou Ataque dos Cães. E é um livro que eu li em 2005, naquela época de adolescência eu nunca imaginei que fosse ganhar uma adaptação cinematográfica. É um livro denso assim, o tema é super importante, mas é um livro assim, não é pra todos, mas eu recomendo. Agora eu não tô conseguindo encontrar o meu justamente hoje pra mostrar pra vocês aqui, mas eu sei que tem versão nova disponível na Amazon brasileira agora, mas com aquele selinho da Netflix, né? Quem me acompanha já há alguns anos aqui no canal sabe que eu costumo gostar mais de ler obras de fantasia ou de futuro distópico, né? Mas vez ou outra eu gosto de ler livros mais realistas. E Power of the Dog foi um livro que me pegou justamente no momento da adolescência que eu estava buscando uma literatura mais realista. Esse livro do Thomas Savage, ele é quase autobiográfico, porque né, depois que o livro foi lançado, o autor falou da vida dele. Ele era casado, tinha esposa e filhos, só que secretamente ele também estava tendo um caso com um homem, né? Ele até casou, assim, se pode dizer casar naquela época dos anos 80, mas ele se casou não oficialmente, escondido, né, com esse homem, né? E a gente percebe que o livro ele realmente tem essa pegada um pouco autobiográfica, o que faz a história ser bem interessante, faz a gente pensar se ele não tinha também homofobia internalizada. Tem muitos termos sim que hoje a gente vai dizer que é problemático, é uma linguagem mais pesada, só que vale a pena você pensar que é um produto do tempo, né? Quero aproveitar agora, antes de falar do filme, para indicar esse livro aqui também, que chama Queer Cowboy, que é um estudo sobre né, a cultura queer, né, histórias de homossexualidade relacionadas a cowboys. Tem todo um contexto que aí você também vai começar a sacar em histórias como, por exemplo, Brokeback Mountain, que inclusive também foi inspirado no livro Power of the Dog. E assim, é muito interessante esse livro, recomendo para quem lê inglês, infelizmente só tem em inglês. Agora falando sobre o filme, ele tem uma das fotografias mais bonitas que eu vi de um filme esse ano. Não vou poupar elogios, eu acho que merece sim muitas indicações. A Jane Campion, ela arrasou, foi extremamente cirúrgica, delicada nessa direção, ao mesmo tempo forte também, e eu quero muito ver ela saindo com o Oscar em 2022 na mão. O personagem do Benedict Cumberbatch, que aliás está maravilhoso, o melhor trabalho da carreira dele aqui, é um personagem que ele é assim, ele é chucro, dificilmente você se relaciona com ele ou tem pena dele, porque ele é um chucro, ele é machista, ele é homofóbico, ele é misógino, ele é tudo assim, mais tóxico dos tóxicos, né? E ele é um personagem que é extremamente chucro, mas você começa a entender que o que ele tem é uma homofobia internalizada. E a gente vai descobrindo essas camadas aos poucos no filme. O Phil, ele é um cara que assim, ele tem um diploma, né, de filosofia e faz a gente pensar por que um acadêmico largou tudo na cidade e foi viver, né, no campo para ser um cowboy. Por que ele fez isso? O filme não explica isso, o livro também não, mas faz a gente tentar entender um pouco que ele tentou fugir de uma realidade depois de coisas que aconteceram, só que não fica explícito. Isso vai da, né, interpretação de cada um. Já o Peter, ele é o completo oposto. Peter é filho da Rose, né, que é a cunhada do Benedict, né? E o Peter, ele é totalmente diferente, porque ele é mais delicado, ele não tem medo de ser quem ele é, isso incomoda o Phil pessoalmente. O Peter, ele é totalmente livre para ser quem ele é, ele não se importa de gostar de fazer florzinhas de papel, ele não se importa em usar roupas mais confortáveis, mais clarinhas, em ser mais delicado. Diferente do Phil, que a gente percebe muita coisa internalizada, ele tem vergonha de quem ele é. Diferente do Peter, que apesar de mais novo, ele não tem medo. Nem quando os cowboys ficam mexendo com ele demonstra medo ou receio. Ele é o que ele é e ponto final. E a gente percebe que o Phil, ele tem um pouco de inveja disso, por isso ele trata super mal o menino logo no começo. E eu gosto que o Peter, ele não se intimida em nenhum momento, né? Isso vai se desenvolver depois, lá pro final a gente vai falar.
Mas assim, eu adorei esse personagem, porque ele é um personagem que assim, ele é muito misterioso e ele quebra totalmente o estereótipo que até nós mesmos esperamos. Jesse Plemons, né, que faz o irmão, né, do Benedict, que é o George, ele já é outra nuance de personagem. Ele é mais assim, emotivo, ele é diferente do irmão dele, ele se sente sozinho e ele quer amor. E é lá que ele encontra a Rose, né, interpretada de forma assim maravilhosa pela Kirsten Dunst, né, uma mulher melancólica, triste. Eu acho que os dois personagens eles funcionam demais, a química entre eles é muito boa. A gente percebe que ela é uma personagem bem assim difícil, ela tá sofrendo, ela perdeu o esposo, né, o pai do Peter ele tirou a própria vida e se envolvia com bebida, ela se envolve com bebida e a gente vê que ela tá espiralando. E o Phil, que é o cunhado, acaba fazendo a vida dela um pouquinho pior quando ela se muda pro rancho, né? No filme fica implícito que o Phil, ele teve, né, um romance ou foi apaixonado por um outro cowboy chamado Broncos, que a gente percebe que era mais velho do que ele e assim, tem muito ressentimento aí, né, que a gente vê em cena, e ele começa a transferir esse sentimento pro menino, ele começa a se ver no menino, que é o Peter. A gente tem até aquela cena, né, dele cheirando lá o lenço, né, provavelmente do Bronco, né, o Benedict tá cheirando lá no meio do mato, provavelmente era um lenço dele. A gente tem muito dessa cultura cowboy, de que eles têm o próprio lenço com o bordado deles e parece que foi um presente, né, do Bronco. O que eu mais amei na trama é que o silêncio, ele disse muito mais do que os diálogos. Eu sei que tem gente que vai achar o filme monótono por conta disso, que tem muitos takes de cena, de cenário, ou por exemplo do Phil fazendo uma corda, mas são nesses momentos que a gente consegue observar o interior dos personagens. A gente às vezes não precisa prestar atenção no que eles falam, mas sim no que eles fazem. Porque no personagem Phil, por exemplo, que é super controverso, ele só falava besteira, só falava aquelas coisas ruins. Mas nos gestos dele a gente percebe que ele era uma pessoa também sensível e que ele demonstrava o amor por atos de servidão. Seja, né, cuidar do rancho, seja fazer uma corda pro Peter. Essa é a forma que ele encontrou de demonstrar o que ele sente, não com palavras, mas com gestos. Mesmo ele sendo uma pessoa extremamente assim, chucra, preconceituosa, mesmo assim a gente percebe que tem alguma coisa ali dentro. Esses gestos, né, do Phil, eles são gestos pequenos que a gente percebe que é de um homem que não sabe demonstrar exatamente o que ele sente ou que ele internaliza tudo por conta da masculinidade tóxica. Masculinidade essa que inclusive é o tema principal do filme. A masculinidade nesse filme ela é performada. A gente vê o personagem do Benedict, né, que é o Phil, performando a masculinidade tóxica, né, escondendo ao máximo o que ele tem internamente. E isso eu acho muito interessante, porque o personagem Phil, ele acabou vivendo dentro de uma prisão que ele mesmo criou. Ele impôs essa prisão de masculinidade tóxica para ele mesmo. Claro que a gente sabe que a sociedade contribui para isso, mas ele criou essa prisão e mesmo após a morte do grande amigo dele, o amor, ele ainda continuou naquela prisão até o fim da vida. O fim do personagem é super trágico, mas pelo menos ele tem um vislumbre do que é uma pequena liberdade quando ele tá junto com o Peter, né? Mesmo ele tendo esse final triste e sofrido, ele teve pelo menos um gostinho do que seria a vida dele se ele tivesse se libertado antes. E que interessante a gente ter dois filmes fortes western dirigidos por mulheres nos últimos 2 anos. Primeiro a gente tem First Cow, né, da Kelly Reichardt, e depois a gente tem esse Power of the Dog da Jane Campion. Engraçado, os dois filmes eles abordam masculinidade com uma sensibilidade assim que faz tempo que a gente não vê. E eu acho muito interessante como elas se apoderaram dessa temática e mergulharam a fundo na masculinidade sem filtro. Isso é uma lição, aliás, os dois filmes são grandes lições para os próximos, né, diretores e diretoras que vierem nos próximos anos. Aquela cena final do Peter lendo um livro que aparece um arco-íris lá bem no título, né, da história, The Power of the Dog, que ele tá lendo no trecho, e é o título do filme, eu acho extremamente poderosa. E o final ele faz a gente pensar, peraí, será que ele envenenou o Phil no fim das contas, em vingança por ele ter atormentado a vida da mãe dele, né, do Peter enquanto ela estava lá? Será que foi uma vingança?
Ou será que era uma coisa premeditada mesmo e o Phil foi descuidado? Dá a entender que assim, o personagem do Peter ele não tá tão triste com a partida. Inclusive ele até sorri em ver a mãe dele feliz, abraçada finalmente, né, com o George. Então talvez tudo isso tenha sido premeditado. Talvez o Peter ele tenha planejado tudo isso para acontecer dessa forma. Ele guarda aquela corda que a gente pensa, nossa, que gesto bonito, ele guardou a corda, que é a única lembrança que ele tem, né, do cara que se apaixonou por ele. Mas talvez não seja isso, porque a gente sabe como, né, o pai do Peter também se foi. Então esse final aberto, ele dá margem para muita história e vai da interpretação de cada um. Enfim, é isso, eu gostei muito do filme, quero ver ganhando muitos prêmios ano que vem. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!